20 anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Copercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. O compromisso da Canoeste é fazer da atividade agrícola uma das principais forças para o crescimento sustentável do Brasil, enquanto melhora as condições de vida e aumenta a felicidade dos agricultores e suas famílias. Cana Oeste, cana-de-açúcar, energia e alimento para o país e para o mundo. Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais de agroenergia, biocombustíveis e bioeletricidade. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a satisfação de conversarmos com o professor João Furtado. O professor João Furtado, que oficialmente foi apresentado na última terça-feira como porta-voz da Associação Brasileira de Biotecnologia Industrial, ABBI. Professor, obrigado por nos atender aqui no seu escritório em São Paulo, no mesmo dia em que a imprensa nacional e internacional foi informada da criação dessa importante entidade. Bom, é um prazer falar com vocês e destacar aspectos importantes das razões que levaram à criação dessa associação, que pretende, tal como foi declarado no dia de hoje, contribuir de forma construtiva, de forma colaborativa para o desenvolvimento desse importante setor, que poderá, ao longo do tempo, agregar valor aos processos brasileiros de desenvolvimento, de crescimento econômico, de criação de riquezas a partir da base de recursos naturais que o Brasil possui, com mais ciência, mais conhecimento, mais informação qualificada, para que a produção de riquezas no Brasil possa prosperar e possa contribuir para o bem-estar dos brasileiros. Quantas são as indústrias que participam dessa, vamos dizer, da formação dessa associação? São, no momento, 12 empresas. Foi um processo, eu diria, bastante rápido e, portanto, algumas empresas demoraram um pouco para conseguirem se articular internamente para participar. Portanto, nós estamos começando apenas com 12 empresas. 12 empresas bastante importantes, 12 empresas... O senhor pode enumerá-las? Eu posso enumerá-las. Nós temos a Mires, nós temos BASF, nós temos o CTC, a Dupont, a Raízen, Granbio. Nós temos a Granbio, nós temos a Dow, nós temos a DSM, nós temos a Novozymes, e devo estar esquecendo porque, enfim, devo estar esquecendo algumas, mas no próximo bloco a gente poderá eventualmente enumerar a lista completa. Perfeito. Pegar a colinha aqui. O dia foi muito cansativo, portanto, você me desculpe se eu não estou com a memória bastante fresca, mas são basicamente empresas que, na sua grande maioria, têm um setor de
atuação, vamos dizer, mais tradicional, saído da história do século XX, de uma base química muito importante, que despertaram mais recentemente para a sustentabilidade, para o uso dos recursos naturais para criar produtos e soluções de interesse a partir da biotecnologia, ao lado de algumas empresas, como por exemplo a Granbio ou a Raízen, que são empresas que nasceram já no setor de renováveis e pretendem desenvolver-se com a nova geração de produtos criados a partir da base renovável, mas com tecnologias avançadas que nós chamamos de segunda geração, por exemplo, utilizando micro-organismos para modificar os produtos e criar produtos e processos de interesse comercial e industrial. Professor João Furtado, o que é que essas empresas fundadoras da BBI têm em comum? O que elas têm em comum é uma aposta na possibilidade de criar biocombustíveis e produtos químicos a partir de uma origem renovável por processos biotecnológicos. Necessariamente a matéria principal é a cana-de-açúcar? Não. Não. Na verdade, você pode trabalhar com diferentes biomassas. É evidente que a cana-de-açúcar oferece ao Brasil uma possibilidade que outras biomassas ainda não oferecem, mas oferecerão no futuro, que é a possibilidade de um nível de produtividade que foi construído ao longo destes 40 anos de programa brasileiro para a produção de etanol e açúcar, e que, portanto, tem todo um desenvolvimento tecnológico, toda uma capacidade de resolver problemas logísticos, de resolver problemas de planejamento de safra, de equipamentos adequados, etc., que evidentemente a cana-de-açúcar oferece e que outras biomassas ainda não oferecem, mas poderão oferecer no futuro. O senhor chega e assume o cargo de porta-voz a essa entidade recém-criada e traz consigo um excelente currículo, um currículo muito rico. E eu gostaria de destacar a sua atividade, sua participação na FAPESP. E como FAPESP, nós como organizadores da Enerbio no ano de 2006 em Brasília, tivemos a honra e a satisfação de tê-lo como palestrante nosso. E o senhor traz também uma experiência muito importante, que é uma experiência de BNDES, nessa área de biocombustíveis. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho dessa sua experiência e de que maneira ela serve para implementar as ações da BBI. Na realidade, apesar de eu ter uma trajetória que foi, durante muito tempo, essencialmente acadêmica, a minha área de atuação me permitiu dialogar com a formulação de políticas públicas. E a primeira oportunidade em que eu participei da formulação de políticas públicas foi quando, no ano de 1990-91, nos anos de 90 a 91, eu participei no Congresso Nacional Brasileiro de uma CPI, à época presidida pelo senador Mário Covas, relatada pela deputada Irma Passoni, uma CPI chamada do atraso industrial e tecnológico brasileiro. Essa CPI se debruçou sobre as razões pelas quais o Brasil tinha, na opinião de muitas pessoas, atrasos em termos tecnológicos. Dessa primeira experiência, eu tive depois uma segunda experiência na FINEP, que foi uma experiência de ajudar a instituição a organizar políticas operacionais para ciência e tecnologia voltadas para a sua aplicação em empresas, e finalmente depois no BNDES, como você mencionou, nos anos de 2005, 2006, 2007. Depois disso, eu fiquei 6 anos ajudando a diretoria científica da FAPESP na organização de políticas de inovação, sobretudo para pequenas empresas, e uma das percepções que eu tenho com relação a esse assunto, que é uma percepção, digamos, fundada em muitos anos, seja de experiência acadêmica, seja de militância nas políticas públicas, é que o setor público e o setor privado têm grandes dificuldades
de compreender um ao outro. Esta dificuldade de compreensão de um ao outro nos leva a, no caso da Associação Brasileira de Biotecnologia Industrial, desde o começo, conceber uma agenda de assuntos que ajudem o setor público a compreender como as lógicas privadas podem ser úteis para a formulação de políticas públicas, ao mesmo tempo em que leva as estratégias empresariais a incluir como dimensão relevante os objetivos do desenvolvimento, que são objetivos de política pública. A aproximação destas duas perspectivas deve ajudar-nos a construir trajetórias mais vigorosas, a ter respostas mais efetivas das empresas para as políticas públicas, assim como a ter, no setor público, uma receptividade maior para as demandas do setor privado, legítimas, que às vezes é uma pedra no caminho, às vezes é uma dificuldade de agilidade, às vezes é uma incompreensão e raras vezes é um efetivo conflito de interesse. Há de se destacar, professor João Furtado, que esse início e essa preocupação de se criar, inclusive, um marco regulatório para o setor de etanol de segunda geração e de bioquímicos, ele traduz exatamente o grande gargalo que a cadeia produtiva sucroenergética vem tendo nesse momento. Eu não tenho um conhecimento de todos os gargalos regulatórios do setor sucroenergético. Então, eu lhe confesso que a minha atenção está voltada principalmente para a biotecnologia da segunda geração. E eu penso, a partir de nossas conversas com o conjunto dos atores, com o conjunto das empresas, que existem efetivamente, eu não chamaria de gargalos regulatórios, mas de alguns ajustes que precisam ser feitos. Eu chamo de ajustes porque não é que o Brasil não esteja preparado para a emergência desse setor. É que o Brasil não criou os marcos regulatórios existentes pensando num papel de liderança mundial para esse setor. E ao não pensar dessa forma, eventualmente tem alguns ajustes que precisam ser feitos porque o marco regulatório não teve esse objetivo. Então, para lhe dar um exemplo, se nós estamos numa competição global em termos de obter biocombustíveis avançados a partir de micro-organismos que sejam capazes de produzir com velocidade, com agilidade, com alto rendimento, nós temos que ter um processo regulatório capaz de acompanhar isto com alguma velocidade. Se nós somos muito mais morosos do que o mundo, porque nós não tínhamos uma preocupação de pressa, de agilidade, então nós evidentemente estamos tirando das nossas empresas vantagens competitivas que elas poderiam ter. Então, eu chamaria de aperfeiçoamento do processo regulatório. Nós queremos construtivamente, as empresas reunidas nessa associação, a academia que nos apoia no entendimento dos problemas, nós queremos que este conjunto de pessoas, de inteligência, de conhecimentos científicos, de conhecimentos práticos, possam nos ajudar a organizar uma agenda para aperfeiçoar, onde há necessidade, o marco regulatório existente. Deixa eu chamar um rápido intervalo comercial. Nós voltamos já já com o professor João Furtado. Há 20 anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom
bom da cana, a energia sustentável, tudo de bom da cana, trabalho da família, 50 anos Copercana, cooperativismo com tudo de bom da cana. O compromisso da Canoeste é fazer da atividade agrícola uma das principais forças para o crescimento sustentável do Brasil, enquanto melhora as condições de vida e aumenta a felicidade dos agricultores e suas famílias. Canoeste, cana-de-açúcar, energia e alimento para o país e para o mundo. De volta com o TV Brasilagro, tendo hoje a satisfação de conversar com o professor João Furtado, ele que foi nomeado nessa última quarta-feira aqui em São Paulo como porta-voz da Associação Brasileira de Biotecnologia Industrial, a BBI. Professor, na sua relação inicial, faltaram alguns nomes a serem mencionados? Faltaram. Sócios fundadores? Eu preferiria repetir todos eles. Repetir todos eles, Fique à vontade. Fica mais fácil. Então nós temos hoje como sócios da BBI Amyris, BP, CTC, Dow, DuPont, DSM, Biochemtex, o Grupo Solvay-Rodia, a BASF, a Granbio, a Novozymes e a Raizen. Esta é a lista de 12 empresas que hoje fundaram em São Paulo a Associação Brasileira de Biotecnologia Industrial. E há evidentemente que consultas já para que outras empresas também passem a participar da associação. No dia de hoje houve várias empresas que, digamos, por razões internas, demoraram para tomar decisão, que no dia de hoje manifestaram forte interesse de retomar as conversas para participarem e para colaborarem para o fortalecimento da associação e, através dela, da biotecnologia industrial. Professor, qual foi a importância da presença do presidente do BNDES, professor Luciano Coutinho, nesse evento de lançamento? Bom, o presidente Luciano Coutinho é, como todo mundo sabe, um grande defensor das políticas industriais e de desenvolvimento brasileiro. Não é um tema novo para ele. Ele foi, no final dos anos 80, começo dos anos 90, coordenador de um grande estudo que foi feito, chamado Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira. Desde essa época, ele vem se dedicando ao tema de formulação de políticas e de estratégias para que o Brasil possa ter um desenvolvimento e um setor industrial ancorado em novas tecnologias, em inovação, em políticas e em estratégias empresariais modernas. E desde que ele está na presidência do BNDES, ele deu grande importância ao setor de biotecnologia. O presidente do BNDES, junto com a FINEP, junto com a FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ele foi um grande idealizador do programa de fomento à biotecnologia industrial, que levou um grupo de 50 empresas brasileiras e internacionais com atividades no Brasil a elaborarem planos de negócios para este biocombustível e químicos de segunda geração ancorados na biotecnologia. Foi a primeira vez que 2 organismos públicos brasileiros, um do Ministério do Desenvolvimento e outro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, se organizaram para oferecerem ao setor industrial o melhor dos instrumentos de fomento que cada um tem no seu leque de instrumentos. Então, estas 2 organizações elaboraram uma política que foi extremamente bem sucedida. Inicialmente eles tinham previsto recursos de R$1 bilhão, houve uma demanda total que superou 3 bilhões de reais, e foi a partir dessa iniciativa extremamente bem sucedida que as empresas começaram a pensar na organização institucional do setor e, portanto, de um ambiente adequado para fazer negócio no Brasil. Então, a presença hoje do presidente Luciano Coutinho no evento de lançamento da ABBI é, de certa forma, o coroamento de uma política do governo brasileiro para, depois de muitos anos criando recursos humanos e apoiando recursos humanos avançados, programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, pesquisas universitárias,
depois de muitos anos apoiando desta forma o desenvolvimento da biotecnologia brasileira, o governo brasileiro lançou programas mais vigorosos de apoio financeiro. E as empresas responderam isso de forma muito ativa, e a presença do presidente Luciano Coutinho mostra que o governo federal, que o governo brasileiro vem considerando este como um setor prioritário. Aliás, o que o presidente disse hoje lá no evento foi precisamente que o governo brasileiro vê a biotecnologia como um dos caminhos para o desenvolvimento brasileiro. O senhor pensa da mesma forma? Eu não apenas penso da mesma forma, como eu seria capaz de agregar a esse argumento a seguinte perspectiva. Um país que durante muito tempo desenvolveu um setor primário agrícola, agropecuário, cada vez mais juntando o vigor empresarial, as boas condições brasileiras, clima, terra, etc., com cada vez mais conhecimento, cada vez mais tecnologia, cada vez mais capacidade de desenvolver soluções tecnológicas agrícolas adequadas às condições brasileiras e à projeção da agricultura brasileira internacionalmente. Um país que durante muito tempo fez isso, no momento com a biotecnologia, pode passar para um outro patamar. Um patamar de criar produtos mais seguros, de cada vez mais ser capaz de agregar valor aos processos produtivos e aos produtos que saem da agricultura. Então eu estou pessoalmente muito convencido de que este é não um caminho, mas uma grande avenida para o desenvolvimento brasileiro. Juntar às condições naturais do Brasil mais ciência, mais tecnologia, mais capacidade empresarial, mais recursos humanos qualificados, para que efetivamente o setor de recursos naturais brasileiro possa se tornar uma grande alavanca para o desenvolvimento brasileiro. Nós tivemos a oportunidade, professor, alguns meses atrás, de visitarmos aquela planta piloto da Amyris em Campinas. Já fizemos várias matérias também, vários programas com técnicos do CTBE também de Campinas. Temos prestigiado muito o CTC também, o Centro de Tecnologia Canavieira. Eu queria até que o senhor aproveitasse essa oportunidade que a gente está tendo de fazermos esse programa falando da BBI, que o senhor mencionasse, por favor, em seguida ao meu comentário, o seu comentário dito antes da gravação do programa sobre a importância do CTC e sobre uma visão inovadora por ocasião da sua fundação. Mas o que a gente tem percebido em Amyris, CTC, CTBE? Uma preocupação muito grande com uma corrida que não é nacional, é uma corrida internacional para se buscar, para se vencer essa questão de fonte de matérias-primas ideais para o etanol de segunda geração e também para os bioquímicos. Então, depois do seu comentário sobre o CTC, eu gostaria muito que o senhor falasse um pouquinho a respeito dessa questão. O comentário que nós estávamos informalmente fazendo antes é que o Brasil é um país muito curioso, que nem sempre se enxerga em todo o seu potencial. No caso específico do Centro de Tecnologia da antiga Copersucar, hoje Centro de Tecnologia Canavieira, ele fazia parte de um projeto, de uma visão empresarial extremamente arrojada, que pretendia colocar esse segmento da agroindústria brasileira no plano global com um nível de projeção que as novas gerações frequentemente desconhecem. Então, não apenas haveria um centro de tecnologia para desenvolver soluções avançadas para o setor sucroalcooleiro e energético, como haveria uma projeção internacional disso, por exemplo, através de uma equipe de Fórmula 1, a equipe Copersucar, que desenvolveria soluções brasileiras e projetaria o Brasil internacionalmente como um país de tecnologia. Então, esta visão arrojada do passado, dela
decorrem ensinamentos importantes para o que nós queremos fazer hoje. Nós não queremos ser apenas o país que tem muitas horas de sol e muitos hectares de terra. Nós queremos juntar a tudo isto ciência da melhor qualidade brasileira e mundial para com soluções originais, aperfeiçoadas, com soluções importadas e aperfeiçoadas, com o melhor do conhecimento científico e tecnológico, criar prosperidade para o Brasil, criar para os brasileiros um futuro melhor do que o futuro que às vezes a gente imagina como limitado, carente de possibilidades, etc. Nós não queremos ser o país agrícola, nós queremos ser o país que junta a agricultura ao conhecimento, que junta a base de matérias-primas à tecnologia, à ciência, à criatividade, às boas políticas capazes de levar o Brasil para outro estágio, e para isso é preciso empresas desenvolvidas, é preciso estratégias empresariais consistentes e arrojadas, e é assim que nós construiremos um futuro melhor para todos. O senhor vê alguma disputa, alguma corrida entre Brasil e outros países em função dessa questão de etanol de segunda geração e também de bioquímicos? Eu vejo corrida, mas eu também vejo colaboração. Eu vejo que a corrida, existe uma disputa, mas existe a necessidade de todos os países do mundo de aprenderem uns com os outros o que cada um fez de melhor, o que cada um pode ensinar ao outro, e neste sentido nós devemos ser bons absorvedores. Além de desenvolvedores, deveremos ser bons observadores. O que o mundo fez de bom em políticas? Onde estão boas patentes ou boas empresas de tecnologia, de onde nós possamos aprender mais um ingrediente para acelerar nosso processo? A tecnologia deixou de ser algo que se faz inteiramente no laboratório, seja ele de uma universidade ou de uma empresa. Cada vez mais as universidades, os grandes laboratórios, as grandes empresas trabalham em rede, aprendendo tudo o que existe de bom no mundo e, através disso que existe de bom no mundo, criando soluções superiores. É assim que eu acredito que, ao lado da competição pela melhor solução, existe uma cooperação, porque não haverá solução se não for nestas bases. Há muitos desafios a serem vencidos, há muitas incertezas a serem resolvidas, há muitas dificuldades a serem superadas. Portanto, será um processo ao mesmo tempo competitivo e colaborativo. E as duas dimensões vão conviver. E vou chamar mais um rápido intervalo comercial, nós voltamos já já com o professor João Furtado. Há 20 anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Copercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Copercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. O compromisso da CanoOeste é fazer da atividade agrícola uma das principais forças para o crescimento sustentável do Brasil, enquanto melhora as condições de vida e aumenta a felicidade dos agricultores e suas famílias. CanoOeste, cana-de-açúcar, energia e alimento para o país e para o mundo. De volta com o professor João Furtado, ele que foi apresentado oficialmente na última quarta-feira aqui em São Paulo, como porta-voz da recém-criada Associação Brasileira de Biotecnologia.
Biotecnologia Industrial, a BBI. Professor, esse espírito que o senhor acaba de mencionar no final do último bloco, nesta corrida, pelo menos na nossa visão, em busca de ver que é que chega à frente na questão do etanol de segunda geração e dos bioquímicos, existe evidentemente que o senhor começa essa associação com 12 empresas fundadoras e essas empresas são, de certo modo, até concorrentes entre si, mas esse espírito de divisão, de compartilhamento, de buscar, de sinergia, de se buscar soluções, ela também passa a vigorar dentro da associação? As empresas competem entre si em várias dimensões e colaboram umas com as outras em outras dimensões. Por exemplo, todas elas compartilham a visão de que uma colaboração mais estreita com a universidade brasileira é necessária. Todas elas sabem que o setor depende de recursos humanos altamente qualificados. Aliás, hoje na cerimônia de fundação da Associação Brasileira de Biotecnologia Industrial, nós tínhamos cientistas eméritos e nós tínhamos o presidente do conselho do CNPEM, que reúne 4 laboratórios nacionais, 4 laboratórios públicos de caráter nacional, o laboratório de Luz-Síncrotron, o laboratório o CTBE, o Laboratório de Nanotecnologia, o Laboratório de Biociências, que são laboratórios nacionais. O presidente do conselho desta instituição estava lá para mostrar o compromisso do setor de biotecnologia com o desenvolvimento científico e com a necessidade que nós temos, que as empresas têm, que as estratégias empresariais têm, de ter recursos humanos altamente capacitados para lidarem com os desafios tecnológicos e científicos que o setor tem à sua frente. Então, eu lhe dei o exemplo da ciência, mas eu poderia lhe dar... É impossível desenvolver a biotecnologia com uma sociedade que não estiver bem informada sobre o que é biotecnologia, sobre a segurança e os eventuais riscos da biotecnologia, como é que se lida com este assunto, como é que se organiza isso no mundo, como pode se organizar no Brasil, como é que nós discutimos o assunto da propriedade intelectual, a necessidade de aperfeiçoamento do ambiente da propriedade intelectual no Brasil. Tudo isso são temas que unem as empresas em torno de uma agenda comum. Aliás, nós mencionamos no bloco anterior o programa País, da FINEP e do BNDES. Todas as empresas participaram deste programa e gostariam de vê-lo reeditado com a mesma disposição do governo de apoiar, com eventuais aperfeiçoamentos, que nós vamos conversar construtivamente entre nós, entre as empresas e com o governo, para que nós possamos efetivamente utilizar as políticas públicas brasileiras para promover o desenvolvimento brasileiro. E para isso precisa de empresas que estejam estruturadas e que conheçam este ambiente e que sejam capazes de formular estratégias consistentes. Recentemente, quando o BNDES Par, que é o braço de investimentos, de participações acionárias, inclusive, do BNDES, anunciou sua participação no controle da Granbio, houve assim até pelo menos no setor sucroenergético, houve assim um certo espanto, porque ao mesmo momento em que não passa mais nenhum projeto mais em estudo para a liberação de recursos para a construção de novas usinas sucroenergéticas, o BNDES Par deu um sinal muito positivo, dizendo acreditar em etanol de segunda geração em bioquímicos. Como é que o senhor, como professor e como cientista também, como é que o senhor enxergou essa participação, esse anúncio do BNDES, que veio a corroborar com a participação do professor Luciano Coutinho, hoje no lançamento oficial, ele que prestigiou o lançamento oficial da BBI? O BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. É um banco que tem 62 anos de vida. Ele foi fundado pelo presidente Getúlio Vargas em 1952
apenas 1 ano e meio depois de ser eleito presidente da República em 1950. E em apenas 1 ano e meio, o banco surgiu porque havia uma reflexão feita pelo presidente Getúlio Vargas e pela sua assessoria econômica. O senhor me perguntou a minha opinião de acadêmico. Sim. Então, estou lhe dando uma resposta que envolve o conhecimento histórico, envolve a reflexão sobre o desenvolvimento brasileiro. O presidente Getúlio Vargas só fez o BNDE 2 anos antes de fazer a Petrobras. Só fez o BNDE, na época BNDE, com tanta agilidade, porque ele tinha uma reflexão importante sobre a necessidade de ter um instrumento financeiro para o desenvolvimento brasileiro. Se você olhar para a história do BNDE, o BNDE se destaca como um agente capaz de, em momentos decisivos, apoiar as políticas do governo brasileiro no seu sentido estratégico. O BNDE não é um banco comum que apoia operações comuns. Ele também faz operações comuns, mas historicamente, nesses 62 anos, o BNDE é o instrumento do governo brasileiro para fazer políticas em momentos decisivos. E o BNDE pode apoiar milhares de empresas, mas ele se destaca quando ele apoia o nascimento do novo. Quando ele é capaz de ser a ferramenta do governo brasileiro para o surgimento de um novo setor que não surgiria sem seu apoio. Neste caso, embora eu não conheça os detalhes, eu entendo bem a surpresa do mercado de ver o BNDE sair de uma posição que muitos defendem de uma instituição financeira conservadora, que apoia projetos sólidos, economicamente, industrialmente, mercadologicamente, financeiramente sólidos, e ele sai desta postura conservadora e aposta na ruptura através de empresas novas. Não apenas através desta empresa que você mencionou, a Granbio, mas também, por exemplo, o CTC, que logo em seguida foi apoiado. É verdade. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: o BNDES viu nesta biotecnologia e nestes planos de negócios inovadores a possibilidade não apenas de ajudar um pouquinho os setores que já existem, mas de fazer o nascimento de novos setores. O mundo inteiro, você mencionou a corrida, o mundo inteiro está numa corrida por criar posições sólidas nos novos setores. O Brasil tem poucas possibilidades no mundo da eletrônica, dominada por complexos industriais asiáticos ou norte-americanos, etc. O Brasil tem poucas chances em alguns outros setores. Nesse setor nós temos grandes chances. E eu saúdo a iniciativa do BNDES, eu saúdo a iniciativa da FINEP do BNDES no lançamento do país e no apoio financeiro. Infelizmente, também por razões do conservadorismo dos órgãos de controle que tolhem as iniciativas mais ousadas, o BNDES faz menos do que devia esta função. A indústria de bens de capital hoje, que atende ao setor sucroenergético, ela tem manifestado, através das suas lideranças, uma preocupação com a questão de conteúdo nacional nesses projetos de produção de etanol de segunda geração e também de bioquímicos. Essa passa a ser uma preocupação também da associação? Esta deve ser uma preocupação da associação, mas a preocupação com o conteúdo nacional tem que estar equilibrada na balança com a preocupação com a competitividade do setor. Nós entendemos bem a necessidade de desenvolver o setor e o mercado do setor de equipamentos para a indústria de bioetanol. Nós entendemos bem isto, nós somos adeptos de haver políticas para desenvolver este fornecimento e eu entendo que essas políticas devem privilegiar eficiência, produtividade e competitividade. Nós entendemos que para que o setor de etanol de segunda geração possa competir globalmente,
nós temos que ter equipamentos adequados a esta competição global. Portanto, nós não deveríamos onerar o setor final com equipamentos que não sejam adequados às suas necessidades ou que não sejam economicamente competitivos com os outros fornecedores. E por isso eu acredito, e fica aqui uma sugestão, que talvez os organismos brasileiros da política industrial pudessem se preocupar com a cadeia completa e, portanto, com a promoção da competitividade da indústria de equipamentos. E eu não tenho dúvida de que a indústria de Sertãozinho ou de Piracicaba, que durante tantos anos forneceu equipamentos para a indústria de etanol de primeira geração, poderá vir a se tornar uma fornecedora de equipamentos para o etanol de segunda geração. Mas para isso precisa acordar, precisa ter projetos consistentes, precisa ter uma preocupação com produtividade, com eficiência técnica, com custos e, portanto, com a competitividade do próprio setor e do seu setor comprador. Eu vou chamar mais um rápido intervalo comercial, nós voltamos já já com o professor João Furtado. Há 20 anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Coopercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Coopercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. O compromisso da Canoeste é fazer da atividade agrícola uma das principais forças para o crescimento sustentável do Brasil, enquanto melhora as condições de vida e aumenta a felicidade dos agricultores e suas famílias. Canoeste, cana-de-açúcar, energia e alimento para o país e para o mundo. Há 20 anos atuando no agronegócio, ajudando seus clientes na busca por melhores oportunidades, resultados e crescimento técnico e econômico. MBF Agribusiness. 50 anos Coopercana, tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom da cana, tudo de bom da cana. O açúcar que adoça a vida, tudo de bom da cana. Combustível que move o carro, tudo de bom da cana. A energia sustentável, tudo de bom da cana. Trabalho da família, 50 anos Coopercana. Cooperativismo com tudo de bom da cana. O compromisso da Canoeste é fazer da atividade agrícola uma das principais forças para o crescimento sustentável do Brasil, enquanto melhora as condições de vida e aumenta a felicidade dos agricultores e suas famílias. Canoeste, cana-de-açúcar, energia e alimento para o país e para o mundo. De volta ao TV Brasileiro, tendo hoje a honra e a satisfação de conversar com o professor João Furtado, ele que foi nomeado nessa última quarta-feira em evento muito importante aqui na capital do estado de São Paulo, evento do qual participou inclusive o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, dentre outras autoridades. Ele que passa a ser o porta-voz da Associação Brasileira de Biotecnologia Industrial, a BBI. Professor, a academia, ela muitas vezes parece distante das cadeias produtivas. A impressão que se tem é que é um assunto que pouco interessa do lado do empresário. O senhor acaba de falar no final do último bloco a
importância da indústria de bens de capital, que hoje atua no setor sucroenergético, de estar preparada para um avanço também. Quer dizer, não é meramente um mercantilismo de esperar que alguém vá bater na sua porta e falar, olha, eu preciso de um equipamento específico aqui, você pode desenvolver. Quer dizer, ela tem que se antecipar, ela tem que estar participando lado a lado desse lançamento, dessa associação. Uma perguntinha apenas por curiosidade pessoal, algum representante da cadeia produtiva sucroenergética prestigiou o seu evento nessa última quarta-feira? Eu creio que várias empresas desse segmento estiveram presentes, menos do que nós gostaríamos, mas várias estiveram presentes, e uma das primeiras iniciativas que nós faremos na associação será de procurar os diferentes segmentos pertencentes à cadeia, para começar um diálogo construtivo. Nós acreditamos que um setor se desenvolve melhor se tem relações de proximidade, de afinidade tecnológica, de desenvolvimento conjunto de soluções. O setor se desenvolve melhor com esta visão integrada do que simplesmente construindo um quebra-cabeças com peças do mundo inteiro. A proximidade entre fornecedores e usuários é reconhecido na literatura técnica internacional como um fator importante para o desenvolvimento dos setores. E nós, portanto, acreditamos muito na possibilidade e mesmo na necessidade de termos uma proximidade com a indústria de Piracicaba, com a indústria de Sertãozinho, com os possíveis fornecedores brasileiros de equipamentos que podem ajudar a criar soluções originais, que podem ajudar a resolver problemas técnicos, porque o contato entre as equipes técnicas de um lado e do outro lado, fornecedor e usuário, ajuda a criar sinergias. Nós temos inúmeros exemplos disso no setor sucroalcooleiro, mas no setor químico de uma maneira geral, que a proximidade do fornecedor de equipamentos com o usuário desses equipamentos é uma solução superior e é uma solução vencedora. Um dos pontos fortes dessa cadeia produtiva sucroenergética é que ela sempre, até hoje pelo menos, ela tem conseguido atuar e atender aos mercados, tanto o mercado interno quanto o externo, sem ter que depender da importação de um parafuso sequer. Diferentemente, por exemplo, de uma indústria automobilística, ou da indústria aeronáutica, que hoje ela produz, mas ela tem a sua balança de pagamentos, muitas vezes é até negativa. Nesse momento, o que o senhor conhece, o que os seus associados já estão com plantas em construção, plantas inclusive entrando já em funcionamento em fase experimental, há necessidade de se importar algum equipamento? O senhor tem essa informação? Eu não tenho informação objetiva, mas eu sei que vários dos projetos que estão sendo concebidos iniciam-se com equipamentos importados. Por várias razões. Eu diria que a principal razão é porque são projetos pioneiros que têm uma certa velocidade de implantação incompatível com o desenvolvimento em curto intervalo de tempo de soluções internas. Eu acho que ao longo do tempo nós deveremos reforçar esta nossa preocupação de desenvolver a cadeia integradamente. Eu tenho a percepção, a indústria brasileira não passa por um momento muito favorável, nós sabemos que o câmbio não está favorável, nós sabemos que a produtividade industrial no Brasil tem vários problemas, nós sabemos que existem empresas fragilizadas em diferentes segmentos, mas nós gostaríamos de integrar o desenvolvimento da cadeia. Só que, evidentemente, esta integração ela deve ser construída de uma forma que articule sem prejudicar nenhuma das partes. Então, há uma preocupação de criar uma consistência industrial integrada, mas temos que ter cuidados, temos que ter toda a prudência para impedir que o setor usuário final dos equipamentos seja onerado excessivamente de uma forma que inviabilize o seu desenvolvimento. Quando o senhor relaciona as 12 empresas fundadoras da BBI, no primeiro instante, dá a impressão de que nós estamos falando apenas de grandes grupos, talvez dos maiores grupos industriais operando no país. Há espaço também para pequenas empresas na BBI? Não apenas há espaço, como nós tivemos a alegria, a satisfação de contar hoje no lançamento da associação
com a presença de empresas startup, empresas emergentes, empresas de base tecnológica, pertencentes a este mundo da biotecnologia. Eu poderia citar várias, mas eu não quero, evidentemente, me esquecer de novo de alguns nomes. E eu vi lá várias empresas que, durante meus anos em que eu colaborei na diretoria científica da FAPESP, eu vi várias empresas que foram apoiadas pelos programas de fomento da FAPESP. Eu vi várias dessas empresas hoje lá. Elas podem ser boas vendedoras de soluções, elas têm inteligência, conhecimento científico, pessoas altamente qualificadas que podem colaborar com o setor, que podem desenvolver soluções e que no futuro podem receber investimentos e se tornar grandes empresas desse setor. Evidentemente, você sabe que esse assunto no Brasil não é um assunto muito desenvolvido, mas nós estamos aprendendo e estas empresas estão especialmente vocacionadas para, quem sabe, uma integração de competências com as grandes empresas. Então, um dos compromissos da associação é de realizar um fórum de empresas de base tecnológica, chamadas startups, para entender a dinâmica dessas empresas e ajudá-las a construir uma agenda propositiva para o desenvolvimento dessas startups. O senhor acha que seria muito ufanista afirmar que os biocombustíveis, a biotecnologia, ela passa por um momento definido? Começamos lá no final da década de 70 com etanol, é um marco importante. Começo do ano 2001, 2002, a bioeletricidade que surgiu em função do apagão iminente àquela época. E agora, dia 30 de abril de 2014, lançamento da ABBI. Dá para colocar dessa maneira, que são fases distintas e cada uma delas passa a ter uma importância fundamental, não apenas no setor dos biocombustíveis, no setor dos bioquímicos, mas na economia nacional? Bom, eu torço para que você esteja, digamos, com esta premonição positiva totalmente certo. Eu estou convencido de que o Brasil foi pioneiro no momento em que mesmo pessoas que hoje são grandes entusiastas do Programa Brasileiro de Energia Renovável 40 anos atrás não acreditavam, e nós fomos capazes de superar todas essas adversidades e de construir um setor pujante, vigoroso, que com altos e baixos, com grandes momentos de grandes dificuldades, apesar disso, consegue ser um exemplo de sucesso brasileiro. Eu creio que você tem razão quando você menciona a integração da bioeletricidade a esse processo. Eu não tenho dúvida de que o nascimento da biotecnologia industrial no Brasil é uma fase tão ou mais importante do que esses dois outros momentos, porque neste momento se reúnem fatores naturais com uma trajetória histórica consolidada, com uma alavanca extremamente poderosa, que é o conhecimento científico, a tecnologia avançada, que podem levar o setor para outro patamar de desenvolvimento. Então, eu estou pessoalmente convencido de que este momento é tão ou mais importante do que os dois outros que você mencionou e, portanto, eu compartilho inteiramente do seu prognóstico positivo e não acho que estamos sendo ufanistas. Eu acredito que é possível construir boas políticas, eu acredito que é possível construir boas estratégias empresariais e é para isso que nós precisamos conversar, é por isso que o seu programa existe, para ajudar o espectador a entender as coisas que estão acontecendo e construirmos soluções adequadas para o desenvolvimento do nosso país. Professor João Furtado, o tempo está praticamente esgotado, mas eu quero me atrever a lhe fazer uma pergunta desafiadora. O senhor mencionou o Jorge Volney Atala, a sua forma visionária de criar o CTC, que é o nosso hoje Centro de Tecnologia Canavieira, antes era o Centro Tecnológico Copersucar. O senhor mencionou com muita propriedade, é uma pena que isso fica realmente no esquecimento das novas gerações, a criação à época de uma equipe de Fórmula 1, que é o que há de mais avançado em tecnologia automotiva no mundo.
De que maneira, se eu voltasse, tivesse saúde para poder entrevistá-lo novamente daqui a 10 anos, de que maneira o senhor estaria vendo esse mercado de etanol de segunda geração, o mercado de bioquímicos, e como é que estaria inserida a BBI nesse novo cenário? Eu diria que você terá saúde para conversarmos muitas outras vezes. Tenho certeza que com esse vigor e esse entusiasmo você estará aqui conversando com a gente, e eu espero conversando com 40 ou 50 empresas, conversando com esses grupos que se consolidaram historicamente e que estão dando o salto da química tradicional para a biotecnologia, para a segunda geração dos biocombustíveis e dos bioquímicos. Você estaria conversando com várias empresas nascidas diretamente da biotecnologia industrial, e eu espero que você esteja conversando com algumas dezenas de empresas nascidas do conhecimento científico, que agregaram a este conhecimento científico competências empresariais, bons instrumentos de política pública e projetaram soluções brasileiras, reunindo todos esses recursos em produtos inovadores mundialmente. Eu espero que daqui a 10 anos você tenha muitos casos para contar e não apenas, digamos, promessas, visões que são muito importantes, mas que precisam ter alicerces em estratégias empresariais e políticas públicas de boa qualidade. Professor João Furtado, muito obrigado pela sua participação, que muito nos honrou. Obrigado à sua assessoria de comunicação, que facilitou todo esse contato, essa correria. Nesse dia de lançamento, o senhor nos dispensar esse tempo todo para conversar com nossos telespectadores. O programa está inteiramente às suas ordens. Votos aí, não só votos, mas torcida nossa para que o senhor consiga não apenas atingir seus objetivos à frente aí da BBI, mas superá-los também. E espero que a gente possa oportunamente voltar a conversar aí já sobre as realizações bem-sucedidas da BBI. Muito obrigado. A você, telespectador amigo, nossos agradecimentos. Nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, muito obrigado.